Olá pessoal, eu sou o Vitor Bornel, esse é o Dados Ocultos e hoje é dia de mais uma análise dos dados. E hoje eu quero falar com vocês sobre esse livro aqui, ó. Vamos ver se dá pra ver aí. Criaturas Terríveis. Esse aqui é um suplemento de Rastro de Cthulhu. Como vocês podem ver, é um livrão, né? São 368 páginas que apresentam 31 criaturas do Mitos. Sendo que dessas 31, 15 já tinham sido apresentadas pela Retropunk antes em PDFs, mas outras 16 são inéditas, estão aparecendo pela primeira vez nesse livro, aqui, publicadas, né? E, assim, é um livro sensacional. Esse livro ele é assinado pelo Kenneth Haidt, né, do Rastro, mas com colaboração de alguns outros autores que também trabalharam na linha. E o maneiro é que Criaturas Terríveis é muito mais do que um simples bestiário, sabe? Do tipo que apresenta só uma lista de criaturas com as suas estatísticas de combate, assim. Não, ele expande as possibilidades de usos dessas criaturas no Mitos de uma forma que, cara, fazem dele um puta suplemento. É muito bom mesmo. E só pra vocês terem uma ideia, o Rastro de Cthulhu, o livro básico, ele tem 250 páginas, né? Esse suplemento, que nem eu falei, tem 368, ou seja, é um suplemento, um bestiário, entre aspas, maior do que o livro básico, né? Então não é só um livro para apresentar um apanhado de criaturas, ele é muito mais que isso. E para quem participou do financiamento coletivo, também recebeu esse encarte aqui, ó. Folclore Terrível, Cuca. Esse encarte é assinado pelo Gustavo Tenório, que para mim é um dos maiores especialistas assim, em RPGs do mitos de Cthulhu mesmo, aqui do Brasil. É sensacional, o cara saca muito e o encarte está muito legal, né? Ele, como o nome é autoexplicativo, ele apresenta a Cuca, né? essa figura folclórica, como uma das criaturas do Mitos, né? Só que é muito bacana, só que esse aqui é exclusivo para quem passou do financiamento, então fica a dica aí para não perder os próximos financiamentos. E fica a dica aí pro Gustavo também, que a gente quer ver mais criaturas folclóricas aqui, mais folclore terrível aí, porque a Cuca foi muito legal, muito maneiro. Mas então, vamos falar do Criaturas Terríveis, né? Vou falar um pouco sobre a estrutura do livro. Cada capítulo, por assim dizer, apresenta uma dessas criaturas do Mitos, né? E começa com uma explicação, falando a história dessa criatura, explicando por que elas interagem com os humanos em algumas das vezes, né? Dá uma boa explicação, uma boa apresentação dessa criatura, né? Em seguida, todos eles têm as mesmas seções. Depois de uma seção chamada Variações, né? Que apresenta várias versões diferentes da mesma criatura do Mitos. Essas variações são até mesmo contraditórias. E o que é bem bacana. Quem já está familiarizado com o Rastro, né, com o livro básico do Rastro de Cthulhu, ele já conhece um pouco essa mecânica. Ele apresenta várias versões da criatura, com histórias que se contradizem, né, várias possibilidades do que é essa criatura. E o Guardião ele escolhe a que melhor se adequa ao cenário que ele vai narrar ou a campanha que ele tá desenvolvendo. Isso é muito bacana porque isso mantém sempre um suspense, né? A natureza das criaturas, elas são extremamente variadas. Então você pode narrar com o Guardião a mesma história, né? Usar a mesma criatura em diversas histórias diferentes e ela tem uma origem completamente diferente, ou ela ser uma coisa completamente diferente. Não perde o suspense, né? Aquela coisa tipo, o cara leu o livro básico, ele já sabe qual é a criatura, viu? Saiu da água, é um humanoide, abissal. Não, ela tem várias nuances, isso é muito legal. E depois das variações, a gente tem os ecos místicos, né? Que é muito legal porque ele mostra paralelos dessas criaturas, da criatura em questão que ele está analisando naquele capítulo, no folclore mundial. Então, você vai ver referências de o que seriam, por exemplo, os abissais em alguns folclores regionais, e faz esse link. Então é muito legal para você criar cenários do zero, criar histórias do zero, né, em cima essas iscas, né, do folclore, né, essas apresentações folclóricas. Isso é bem interessante. Depois de uma parte chamada Investigações, que eu adorei, porque investigações, para quem está acostumado a narrar rastro, né, sabe que às vezes o Guardião tem um dos desafios para o Guardião é pensar nas pistas, né, como você soltar determinadas pistas para cada habilidade investigativa que os jogadores usam, né, que os investigadores usam. E é muito legal porque o que ele coloca aqui? Ele te dá pistas, né, como pistas relacionadas a esses monstros estão relacionadas a cada uma das habilidades, ou pelo menos a diversas habilidades. Então, você já sabe como encaixar essa criatura, né, na sua mesa
soltando essas pistas. Quando o cara usar aquela habilidade, é esse tipo de pista que ele vai encontrar. Isso é uma mão na roda enorme, assim. Depois vem as ideias de cenários, né? Que, como o nome diz, são 3 ou 4 ideias para cenários centrados na criatura descrita naquele capítulo. O que é mais interessante é porque essas ideias são tão bem trabalhadas que são quase que um mini cenário apresentado ali. Você praticamente pode pegar aquilo ali e sair narrando. É muito bacana a forma como as ideias são apresentadas. Os textos são grandes, não é só uma frasezinha dando um plot para você desenvolver. Ele já tem um certo desenvolvimento, com os personagens apresentados. É bem interessante. Depois disso a gente tem a bibliografia, que isso é muito bacana também, porque tem a referência de onde essas criaturas aparecem nos livros do Lovecraft ou dos outros autores do mitos. Né? Então vai estar lá dizendo, isso é muito legal como uma leitura complementar para quem quer fazer uma coisa mais elaborada, quer se dedicar mais na hora de compor um cenário, né? Ou só quer conhecer mesmo. Ele tá lá dizendo, essa criatura apareceu nos contos tais, no livro tal, o que é bem interessante, né? E por último, para encerrar, tem os handouts, né? Que já é uma coisa clássica de Rastro também. Toda criatura tem alguns handouts no final, pelo menos um, né, que são recursos gráficos para você usar pode ser num desses mini cenários, pode ser num cenário que você encaixa essa criatura, pode ser numa campanha sua, já tá ali semi-pronto, aquilo ali é uma forma de você introduzir a criatura em questão. E claro, o encarte, né, Folclore Terrível, ele também seguiu esse mesmo modelo de apresentar várias formas diferentes de você usar a cuca para colocar na sua mesa, né, com as origens folclóricas, e os handoutzinhos no final. Tá bem bacana. Enfim, galera, é muito material, muito mesmo. Até pra você que pode não curtir tanto o sistema Gong Show e de Rastro de Cthulhu, o que é uma pena, porque é um sistema muito divertido, mas assim, tem gente que pode não preferir, não se identificar muito com essas mecânicas do Gong Show e prefere Chamado de Cthulhu ou até o Cultos Inomináveis, né? Não tem problema, porque o Criaturas Terríveis, ele é totalmente, eu diria que ele é quase 100% compatível, porque uma parte ínfima do livro é dedicada a estatísticas, né? É lógico que ele vai dar questões de como usar as pistas, as habilidades que são mecânicas próprias do Rastro, mas mesmo a parte que ele descreve como você usar as habilidades, né, como colocar pistas, também funciona perfeitamente. É muito fácil de você adaptar para sua mesa de chamado, até para Cultos Inomináveis, que é mais voltado para os dias atuais, mas assim, tem muito material. Então, para você que é fã de RPGs do Mitos, sabe, o Cultos Inomináveis eu diria que é um suplemento, uma leitura quase que obrigatória. Vale muito a pena mesmo. Assim, e mesmo se você não fosse narrar tudo isso, eu já diria pra você ler, porque a forma que ele descreve as criaturas, o resgate que ele faz ali, a bibliografia, né, que tem no final, só pra você como fã de Lovecraft também já é uma leitura sensacional, é muito legal. Vale a leitura divertida, independente se você for usar ou não o suplemento, o que certamente vai usar. Vai ter mesa pra você, guardião de rastro, de chamado, de Cultos Inomináveis, vai ver mesa, vai tirar muitas boas ideias dali. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa análise dos dados aqui do Criaturas Terríveis, esse suplemento fantástico para Rastro de Cthulhu. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e fica ligado que semana que vem tem mais. Toda semana tem novidade aqui no Dados Ocultos. Abraço!